A corrupção e a dureza do coração espiritual é um assunto extremamente importante que foi discutido em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 52. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que quando o coração espiritual se torna corrupto, todo o corpo se torna corrupto. Essa corrupção é então refletida na fala e nas ações de alguém. Da mesma forma, o Sagrado Alcorão destacou a importância de um coração suave e sadio, ao aconselhar que ninguém obterá benefícios de suas posses ou parentes no dia do julgamento, a menos que possua um coração espiritual sadio. Capítulo 26, Ash-Shuara, versículos 88-89. O dia é que não beneficiará ninguém, riqueza ou filhos, mas somente aquele que viera a Alá como um coração sábio. Aquele com um coração espiritual duro pode ser descrito como uma pessoa que rejeita a verdade quando ela é apresentada a eles, acreditando que são superiores em conhecimento. Eles não têm submissão e temor a Alá, o Exaltado, o que leva ao abandono de boas ações, à prática de pecados, ao amor excessivo e à luta pelo mundo material, enquanto permanecem desatentos à preparação para a vida eterna após a morte. Os de coração duro são facilmente influenciados pelo diabo a cometer pecados e rejeitar boas ações. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 53. Isto é, para que ele possa fazer com que o que Satanás lança, isto é, afirma seja uma provação para aqueles cujos corações a doença e para aqueles de coração duro. Duas características específicas censuráveis são adotadas por aquele que possui um coração espiritual duro. Eles intencionalmente interpretam mal as escrituras divinas para satisfazer seus próprios desejos, como obter fama. Eles criticam aqueles que se esforçam para aderir ao Alcorão Sagrado e às tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pois desejam que as pessoas sigam seu pensamento e amor pelo mundo material. A segunda é que eles selecionam versos e hadiths que atendem aos seus desejos. Eles rotulam aqueles que se esforçam para adotar e agir em todos os versos e hadiths como extremistas, fazendo com que sua própria atitude pareça agradável aos outros. Capítulo 5 Al-Maida, verso 13. Então, por terem quebrado a aliança, nos os amaldiçoamos e endurecemos seus corações. Eles distorcem as palavras de seus lugares próprios, isto é, costumes, e se esquecerão de uma parte daquilo de que foram lembrados. E você ainda observará o engano entre eles, exceto alguns deles. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que aqueles que falam excessivamente sem mencionar Alá, o Exaltado, são propensos a adotar um coração espiritual duro. Aquele que possui um coração espiritual duro está mais distante de Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2411. Como mencionado anteriormente, aqueles que abandonam a obediência a Alá, o Exaltado, que envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência, serão amaldiçoados com um coração duro. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 13. Por isso, por terem quebrado a aliança, nos os amaldiçoamos e endurecemos seus corações. Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2305, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou que aquele que ri excessivamente se tornará um coração duro. É importante entender que isso não significa que não se pode sorrir, pois isso foi classificado como um ato de caridade pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1970. Rir excessivamente faz com que se adote uma mentalidade em que se discutem apenas questões engraçadas. Isso faz com que se evitem questões sérias, como a morte e o dia do julgamento. Se alguém evita essas questões importantes, como pode se preparar para elas? A falta de preparação levará ao endurecimento do coração espiritual.
Alguns dizem que comer demais pode causar dureza no coração espiritual. Isso ocorre porque comer demais faz com que a pessoa se torne preguiçosa. A preguiça leva à redução de boas ações, o que pode fazer com que o coração espiritual se torne duro. Conforme avisado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 3334, quando uma pessoa peca, uma mancha negra é gravada em seu coração espiritual. Se o número de pecados aumenta, então essa escuridão aumenta, o que leva a um coração espiritual duro. Capítulo 83 Al-Mutaffifin, versículo 14. Não. Eremevez disso, a manta cobriu seus corações daquilo que eles estavam ganhando. É por isso que foi dito que pecar persistentemente pode causar a morte do coração espiritual. É importante que os muçulmanos se esforcem para amolecer seus corações, pois isso leva à sua purificação. Conforme aconselhado pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 4094, quando o coração espiritual é purificado, todos os membros do corpo também se tornam purificados. Essa purificação encorajará a pessoa a realizar ações justas e abandonar os pecados em nome de Allah, o Exaltado. Há muitas maneiras de suavizar o coração espiritual, como passar um tempo lembrando de Allah, o Exaltado, através da língua e do coração. É importante envolver o coração concentrando-se no que está sendo recitado para que ele possa se suavizar. Mas mesmo que alguém falhe em envolver constantemente o coração, ele nunca deve desistir. Como lembrar de Allah, o Exaltado, apenas através da língua é muito melhor do que não lembrar dele de forma alguma. A forma mais superior de lembrar de Allah, o Exaltado, é recitar o Alcorão Sagrado. Para que alguém envolva seu coração na recitação, ele deve se esforçar para entender o que está recitando, seja aprendendo árabe ou estudando o Alcorão Sagrado em uma língua que ele entenda. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 23. Alá enviou a melhor declaração, livro consistente no qual a reiteração. As peles tremem com isso daqueles que temem seu Senhor. Então suas peles e seus corações relaxam na lembrança, ou seja, mensal de Alá. A próxima ação que pode levar a um coração espiritual suave é ser gentil com os pobres, como órfãos e viúvas pobres. Ajudar os pobres nos lembra das inúmeras bênçãos que Alá, o Exaltado, concedeu a eles. O fato de Alá, o Exaltado, ter feito uma pessoa autossuficiente e ajudadora de outros, pode suavizar o coração, desde que o muçulmano tenha uma boa intenção. Ponderar sobre a morte, frequentemente pode fazer com que o coração espiritual se torne mole. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4258, que os muçulmanos devem frequentemente se lembrar do destruidor de prazeres, ou seja, a morte. Isso fará com que a pessoa leve as coisas a sério, pois sabe que deve se preparar para a morte e o além. Essa preparação levará a um coração espiritual mole. Os muçulmanos também podem amolecer seu coração espiritual, visitando sepulturas regularmente. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 1569, que os muçulmanos devem visitar sepulturas, pois isso os lembrará do além. Mas é importante notar que esse ato só fará com que o coração espiritual de alguém se torne suave se eles ponderarem sobre sua morte, sepultura e além. Meramente visitar sepulturas tornará o humor de uma pessoa mais sério, mas não amolecerá seu coração espiritual até que essa autorreflexão seja feita. Os muçulmanos também podem contemplar as nações passadas que foram destruídas por Alá, o Exaltado, por causa de sua desobediência persistente. Conforme discutido extensivamente em todo o Alcorão Sagrado e Hadith do santo profeta Mohammed,
que a paz e as bênçãos estejam com ele, as nações passadas eram mais poderosas, viviam mais e obtinham mais bênçãos mundanas do que as pessoas do mundo moderno, mas como desobedeceram a Alá, o Exaltado, nenhuma dessas coisas os beneficiou. Seus impérios massivos e inigualáveis desapareceram, deixando apenas alguns sinais para trás, a fim de alertar aqueles que vieram depois deles. Quando um muçulmano realmente reflete sobre essas coisas, seu coração espiritual se suavizará, o que os encorajará a se preparar para o além antes que seu tempo acabe. Os muçulmanos devem se esforçar para amolecer seus corações por meio dos conselhos dados. Só então eles serão capazes de se concentrar no além e se preparar adequadamente para ele. A pessoa cujo coração espiritual é curado da dureza se torna alguém cujo coração é suave, puro e forte. Isso significa que sua pureza reconhece a diferença entre verdade e falsidade. Sua suavidade encoraja a pessoa a agir de acordo com a verdade. Sua força permite que se rejeite a falsidade por meio de luta e esforço. Quando tudo isso se combina dentro de uma pessoa pela misericórdia de Alá, o Exaltado, ela obterá sucesso neste mundo e no próximo. Capítulo 26, Ash-Shuara, versículos 88-89. O dia que não beneficiará ninguém, riqueza ou filhos, mas somente aquele que viera Alá como um coração sábio. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.